Então, dando continuidade ao relato que eu estava agora há pouco relatando, eu decidi então, comprar uma harpa cristã de presente para ela. E comprei, uma harpa para dar de presente para ela, quando a gente estava mais próximos, digamos assim, conversando. Eu presenteei ela com essa harpa cristã que eu tinha comprado. E daí então ficamos mais próximos, ela dizia pra mim que tinha sido bastante machucada nos envolvimentos anteriores que ela tinha tido. E assim, que no começo ela tava meio que relutando pra dar uma oportunidade pra mim, pra gente. E num certo momento ela falou que ia se abrir pra gente se conhecer e quem sabe começar um namoro. E tá, começamos a conversar e ela começou a demonstrar mais interesse, digamos assim. Já me chamava de amor e outras coisas, românticas assim. E eu comecei a despertar um sentimento, maior, porque até então, digamos assim, foi uma ilusão como qualquer outra que eu tinha tido na minha vida, já tinha tido várias ilusões, mas não chegou a ser uma paixão assim. E com ela, tinha sido essa ilusão, e diferente das demais que eu tive, essa foi alimentada, Ela alimentou todas as minhas esperanças. Só que assim, eu todo iludido, com ela. E a gente não tinha aquele namoro. Ela propôs pra mim, que o Vitor até relata no vídeo dele, num dos vídeos dele, um namoro corte, digamos assim. Aquele namoro que é mais uma conversa, não tem beijo, não tem pegação. No momento, como eu tava sério na igreja, até concordei, Falei, não, vamos ficar nesse namoro, na base, da oração, de tudo. Aquela dogmática, digamos assim. E tá, começamos a se relacionar desse jeito, que eu não digo que é um relacionamento. E nisso ela alimentava todas as minhas esperanças, falava que tinha recebido uma revelação que Deus tinha revelado para uma amiga próxima dela que prega na igreja, e eu conheço também, falando que tinha revelado que a gente ia ficar junto, que Deus tinha dado uma visão para ela que a gente ia ficar junto, que com 18 anos ela ia estar grávida e que a gente ia construir uma família, E assim, aquilo ali acendeu bastante a minha esperança, que a gente ia mesmo ficar junto. E eu lembro assim que eu tinha um celular, e meu celular já antigo, Era um smartphone bom, mas era antigo. E eu comprei outro, um K10, tinha comprado um K10 novo já. Tem o primeiro K10, eu comprei a segunda versão que saiu. E eu tinha comentado com ela que tinha comprado um celular novo. E falei pra ela, como que tava o celular dela. Se acaso ela queria ficar com o celular antigo que eu tava, que ainda tava bom, que ainda tava bom, não tava travando. E ela falou que não gostava de ficar com as coisas dos outros. E daí no momento ela negou, falou que não queria. Passado no outro dia que a gente estava conversando por WhatsApp, ela falou pra mim que
o tio dela tava com uma filha doente e que ela queria que, né, o tio dela tinha perguntado pra ela se ela não conhecia alguém que podia emprestar o celular pra ela emprestar pra ele, né? E ela falou, disse que lembrou de mim na hora que eu tinha oferecido o celular pra ela. Achei a conversa estranha, né? Porque bem no momento que eu tinha emprestado, como é que eu posso dizer assim, ofertado a emprestar o outro celular que eu tinha pra ela. Mas, né, eu tava, né, cego, tava apaixonado por ela. No momento eu pensei em emprestar, né, falei, não, eu vou aí levar pra você. E só que assim, comentei com a minha irmã antes, né, e a minha irmã falou pra mim que não era pra mim emprestar, que se certamente eu emprestasse, ela não iria devolver mais o celular pra mim. E assim, aqui em casa, né, a minha mãe, né, agora tá usando smartphone também, mas um tempo atrás ela usava aquele celular que só ligava e mandava mensagem. E como ela ela começou a usar o smartphone, ela deixou esse celular de lado. E aqui em casa ele ficou, né, guardado ali. E eu pensei, né, como essa moça tinha falado pra mim que só pra se comunicar, né, falei pra ela, né, pensei comigo, né, na verdade, falei, não, vou arrumar esse celular pra ela, que, né, se é só pra mandar mensagem ou ligar, isso aí serve. E pra fazer um teste também, né, ver se ela não tava só interessada mesmo, né. E levei o celular pra ela lá, ela aceitou numa boa. Passado um tempo eu peguei, né, eu peguei esse celular de novo e verifiquei as ligações, né, que geralmente quando a pessoa liga fica registrado e não tinha nenhum número diferente, né, é só os mesmos números que tava desde que eu entreguei o celular, era o mesmo número que tava quando eu peguei também. E assim, pessoal, meio que ela queria me usar como muleta emocional. Eu, né, ficava falando que queria que eu comprasse as coisas, né? Assim, tô com vontade de comer isso, tô com vontade de comer aquilo. E, né, na verdade, muita mulher se aproveita, né, quando a gente aí que já conhece os grupos, já tem certo conhecimento, a gente sabe quando a mulher vê que a gente tá apaixonado e tá comendo na mão dela, né, digamos assim, elas se aproveita mesmo, né, faz do homem gato e sapato. Eu não teve esse caso dela fazer eu de gato e sapato, porque, assim, eu tava cego, né? Tava apaixonado tudo, mas ela, tipo assim, era muito dificultoso eu ter acesso a ela, né? Ela botava meio que uma barreira, né? Ela falava que queria as coisas, mas além de eu comprar, eu ainda tinha que dar uns pulos de conseguir entregar pra ela. Até mesmo a harpa que eu tinha comprado pra ela, né? Foi uma situação assim que no momento que não só tava eu e ela, eu entreguei, né? Porque ela falava que eu também, né? Não queria me expor muito, ela também não, né? Pra não dar comentários, outros não ficar falando. Então era meio difícil eu ter acesso a ela, né? Então eu, como eu posso dizer pra vocês, assim, questão do celular, até eu fui levar pra ela na casa dela, né? Esse celularzinho que tinha aqui, né? Mas em as outras áreas eu perguntava pra ela como é que eu podia fazer, né, para entregar, porque eu também procurei dar outros presentes pra ela, né? E ela falava: eu não sei, né, tal momento eu vou deixar a janela aberta, você joga dentro do carro. Do carro do pai dela, né? Que ela ia com o pai dela. Joga dentro do carro do meu pai lá, alguma coisa assim, tá? Então, dificultava muito eu ter acesso pra dar direto pra ela, né? As coisas. E o pai dela, né? Dizia que o pai dela era bravo, tudo.
E meio que começou a me encucar, sabe? De a gente, o namoro da gente ficar só nisso aí, não se assumir pro pessoal da igreja, né? Que a gente tava junto. Porque segundo ela, a gente já tava mais íntimo, né? Já, né? Eu já tava cobrando ela um namoro já, né? Porque ela chamava de amor, falava, né? Várias coisas, dizia que gostava de mim e tudo. E daí cheguei na diretoria, uma pessoa que sabia era a dirigente da mocidade, né? E a dirigente da mocidade também começou a pressionar ela pra gente engatar um relacionamento. E ela dizia que ia orar mais e tá, ia orar mais. Aquele discurso que o Vitor sempre relata também nos vídeos dele ali, né? Que o pessoal da igreja é de um jeito e do mundo é de outra forma, né? E nisso me bateu a curiosidade, né? Eu tinha aberto um Facebook e me bateu uma curiosidade, porque eu não tinha rede social, né? Só WhatsApp. E eu, como eu tinha aberto o Facebook há pouco tempo, me bateu uma curiosidade de eu me bateu a curiosidade de eu stalkear, né? Como falo hoje em dia, né? Vasculhar a rede social da pessoa. E assim, né? É aquela coisa, né? No começo, no perfil dela, não vi muita coisa assim de como é que eu posso dizer pra vocês, assim, que chamasse a minha atenção, mas eu cliquei no Facebook de um rapaz assim, de aparência, né? E filho de um irmão. Esse rapaz que eu cliquei, tava logo nos primeiros amigos dela, tava ele ali. Achei ele um rapaz, né, de aparência. Falei, não, pode ser um rapaz que chame a atenção dela. No começo eu, né, não vi nada. Mas quando eu cliquei na foto de perfil dele, tinha um amei dela e tinha um comentário, o único comentário da foto. Tinha embaixo no perfil, da foto de perfil dele, um único comentário que era dela. Um detalhe que esse rapaz é noivo, já namorava uma moça fazia 2 anos e ele era noivo. E no comentário estava escrito mais ou menos assim, né, que beleza humana esse rapaz, que beleza humana, né? Espera aí, tô puxando aqui na memória. Era mais ou menos assim, que beleza humana que estou vendo aqui, que moreno lindo, maravilhoso. Aí eu já começou a cair a ficha que esse namoro, corte, essas coisas tudo, era só de fachada, né? Que possivelmente que ela saísse com outros rapazes do mundo era de outra forma. Como o Vitor fala no canal dele, né? Dois pesos e duas medidas. Pra mim que tava ali na igreja era de uma forma, creio que pros rapazes do mundo, que com certeza ela tinha contato, era de outra forma. E assim, e eu tirei print daquilo ali, né? E mostrei, né, pra dirigente da mocidade, né? Que a gente conversava, a dirigente da mocidade meio que servia como um cupido pra nós dois ali. E eu acabei, numa certa conversa que eu tive com a dirigente da minha mocidade, com a dirigente da mocidade, né, ela falava, a Gislaine ainda é muito imatura, né? Ela fica em cima do muro. Daí eu falei, eu joguei a real na dirigente da mocidade. Eu falei, engraçado, né? Dirigente que comigo, ela é dessa forma, mas olha com esse rapaz aqui, que é um rapaz mundano e tem até namorada. Daí, assim, mandei pra ela o print e ela falou, nossa, eu conheço ele. Daí é filho do irmão aqui, né, que congregava. Ele era filho de um irmão que congregava com a gente. Daí ela falou, é filho de fulano de tal ali que congrega conosco ali. Daí, né, como sempre, né, mulher nunca tem culpa. Ela procurou passar a mão na cabeça dela, da Gislaine, né? Falou, irmão, você sabe como ela é, às vezes ela tá só brincando com ele, né? Você sabe que ela é brincalhona. E tá, né? Ficou assim, e eu acabei cobrando ela também, né? Falei,
né? Engraçado, né? Que comigo você quer propor tal namoro e olha o comentário que você faz pro rapaz, né? E nisso ela, né? Por um tempo ela ficou offline, ali ela viu a mensagem e ficou offline. Depois ela postou no status, né? Chorando. Que, eu sabia, por isso que eu não me abria, eu procurava, não, dizia não, que eu não queria me relacionar com ninguém para evitar esse tipo de coisa, né? Que ela postou umas carinhas chorando, né? Que ela tava triste. E eu. E tá, né? Disso aí, se fosse uma coisa de muito tempo atrás, até podia relevar, né? Mas fazia um mês atrás que ela tinha postado, né? Eu entrei na igreja, tava ali base de um mês e no outro mês passado, né? Ela tinha comentado no Facebook desse rapaz, né? E também pesou dele ser noivo já, né? Um rapaz não, que tinha namorada, né? E ela comentando esse tipo de coisa. Depois, né, perguntei pra ela, né, por que que ela comentou aquilo. Se ela não pensou que, né, todo mundo conhece, sabe, a rigidez da igreja Deus e Amor. Se ela não ficou com medo dos irmãos criticar ela e, né, o pai dela ficar sabendo. Daí ela me explicou que deu a explicação dela, falou que o rapaz era um amigo dela e que a namorada dele tinha comentado no Facebook de um rapaz e ele tinha ficado com ciúme e ele tinha pedido para ela fazer aquele comentário para a namorada dele ficar com ciúme e vir cobrar ele para ele ter motivo de jogar as coisas na cara dela, né, da namorada dele. E eu falei que aquilo não era papel de uma moça da igreja, né, e acabamos discutindo, mas se acertamos ainda, né. Eu tava na época do manginismo ainda, né? E assim, e nisso foi várias histórias que eu fiquei sabendo, né? Fiquei sabendo que ela namorou um rapaz e tava, isso com 14 anos, ela não tava na igreja ainda. Um detalhe que ela falava pra mim que ela era virgem, né? E depois com o tempo, né? Ela não me revelou, né? Mas eu, pela experiência de vida, pelo que eu ouvi dela, né? Eu tinha certeza que ela não era mais virgem. E assim, falei, né? Daí fiquei sabendo que um tempo quando ela tava no mundo, ela se relacionou com um rapaz, né? Ficou, digamos assim, entre aspas, noiva, né? Que ela queria ir morar com esse rapaz com 14 anos. E também, né, fiquei sabendo de um outro caso, né, que igual diz o namoro corte, entre aspas, dela era só para comigo, né, porque com outro rapaz que tava indo na igreja, né, fiquei sabendo nisso num café que eu fui tomar na casa de uma irmã, né, fiquei sabendo que tinha um rapaz que antes de mim, né, que só tinha eu de rapaz na igreja ali. Antes de mim tinha entrado outro rapaz e também se envolveu com ela, né? E disse que com esse rapaz foi completamente diferente a situação, que ele levava ela embora e assim, disse que levava ela embora, tudo, né? E o pai dela nem ligava, né? Eu vou pontuar uma situação aqui com o pai dela também, né? A situação que eu passei com o pai dela. E assim, disse que o pai dela não ligava, né? E levava ela embora. Ele me contou, né? Que ele era meu amigo também, eu conhecia ele. Ele falou que eles até se beijavam, tudo, né? Então eu falei, engraçado, né? Que comigo, ainda cobrei ela disso aí. Falei, engraçado que comigo, porque eu não falei aqui, mas várias vezes eu convido ela pra sair e ela dá desculpa, né? Sabemos as desculpas que as mulheres usam, né? Porque ela morava junto com uma amiga dela e o pai dela, né? Que o pai dela era divorciado e na igreja Deus e Amor não pode casar de novo, né? Então ele vivia sozinho, né? Com as filhas, né? Que era como a enteada dele, essa outra moça, né? E assim, ela falava, eu vou ver com a fulana de tal aqui, né, que é a menina que morava com ela, se ela for eu vou. Daí, ela não quer ir, não sei o que,
Mas era desculpa, né? Porque eu sei, se ela convidasse realmente a menina ia, porque essa amiga dela me conhecia também, a gente tinha certa amizade, então, né? Porque ela queria me evitar mesmo. E comecei a me questionar, né? Como é que com esse outro rapaz, inclusive esse rapaz que ela saía, né? Que eles iam embora juntos, tudo que congregou um tempo ali, ele já tinha até uma filha de 4 anos e disse que ela era grudado com essa menina, né? Ficava com a menina no colo e carregava a menina para cima e para baixo. E o rapaz, quando ele conversou comigo, ele falou que levava ela embora, que eles inclusive já tinham se beijado algumas vezes, tudo, né? Então pensei comigo assim, que como é que comigo ela quer impor esse relacionamento e com outro rapaz de outra forma, né? E comecei, cobrei, joguei isso na cara dela. Ela Daí ela jogou, ela falou pra mim assim, né? Ai, por isso que eu não quis prolongar mais as conversas, nem se a gente tava brigado. E ela falou, né? Por isso que eu não quis mais me envolver com você, porque você fica jogando meu passado na minha cara, não sei o que, não sei o que. E nisso fugiu o passado, né? Coisa que eu creio que seja importante a gente saber, né? Nós das comunidades aí, né? Sabemos que vale a pena você, né, saber procurar saber o passado da mulher, saber os relacionamentos, se ela teve relacionamentos, quanto tempo durou, coisas relacionadas, né? Assim, para no futuro você não ter surpresas, né, desagradáveis e ficar sabendo coisas desagradáveis também da pessoa que você tem do seu lado. E nisso, né, agora aqui pontuando os assuntos com o pai dela, né? E assim, antes de acontecer isso aí, de eu saber desse rapaz, né? Eu tinha falado pra ela que eu ia pedir ela em namoro, né? Falei pra ela que eu ia pedir ela em namoro. E ela falou ok, né? Falou inclusive que se o pai dela estipulasse uma data, né? Porque a igreja muitas vezes eles fazem, estipulam uma data pra pessoa namorar, noivar, casar. Ela falou que tava de acordo, né? E nisso, né, como eu falei pra vocês que eu tinha 2 celulares, vendi um dos meus celulares que eu tinha pra, pra comprar aliança de namoro pra ela, né. Vendi pra um rapaz que trabalhava comigo por um valor bem, bem baixo, né. E assim, né, pelo valor das alianças que a gente, como era aliança de começo de relacionamento, não compramos muito caro, né? Não comprei também aquelas alianças de R$ 10, não. Comprei um valor a mais, acho que na época era R$ 80, alguma coisa assim. Comprei aliança pra ela, pra pedir ela em namoro. Comprei algumas coisas, alguns presentes ali pra dar junto com a aliança. E assim, né, eu daí tá, né? Eu lembro que isso aconteceu bem na época daquela greve dos caminhoneiros, né? Relatei aqui também que o pai dela tinha um carro. E esse dia que foi a greve dos caminhoneiros, ele não. Foram vários dias, né? Mas teve um dia que ele não foi com o carro dele. E foi bem o dia que eu pedi ela em namoro. E assim, como pontuei aqui também, ela falou que se o pai dela estipulasse uma data pra gente noivar, casar, ela tava de comum acordo. E eu lembro que eu fui e eu comprei aliança, tudo, né? E eu fui pedir pro pai dela, né? O pai dela era pastor, a gente ia orar junto muitas vezes no monte, né? Que a gente, o pessoal pentecostal, até mesmo das demais igrejas, assembleia, tem um monte, né? Que é uma chácara, um lugar onde o pessoal vai fazer as orações. E eu e o pai dela ia bastante, né? Junto. E daí a gente criou certa amizade. E eu fui pedir pro pai dela, né? E o pai dela falou, não, falei, né, o pai dela, chamar ele aqui de Antônio. Falei, seu Antônio, eu vim aqui, né, faz tempo que eu converso com a Gislaine e tudo, e eu queria pedir a mão dela em namoro pro senhor, né? Daí ele falou, não, não vou deixar. Daí eu falei, mas por quê, né? Não precisa nem eu falar por quê. Ele falou, não, não vou deixar, mas eu vou te explicar o porquê. Falou, não, ela é muito imatura ainda, às vezes eu deixo porque ele tinha uma filha mais velha também, né? Ele tinha 6 filhos, 3 era de uma mulher que ele viveu junto e 3 da mulher que ele foi casado realmente.
E ele falou assim que não ia deixar porque a filha mais velha, que era irmã verdadeira mesmo da Gislaine, tinha uma filha e às vezes ele deixava a menina mais velha dele deixava a filha dela com ela e ela não tinha paciência para cuidar. Ele chegava do trabalho e ela não tinha limpado a casa ainda. Então ela não estava pronta para um relacionamento e ele só ia deixar ela namorar quando ela estivesse pronta, né, para namorar para casar, né? Até na hora eu concordei, falei, se ele é um rapaz, ele é o pai dela, né, e conhece ela há muito mais tempo, né, ele tá certo, né, ele já tá falando pro bem de nós dois. Só que assim, eu reparei, daí cheguei em casa, fiquei bem triste, né, bem abatido. Cheguei em casa e ela mandou mensagem pra mim e falou, e aí, o que o meu pai falou? Eu estranhei porque assim, como eu falei pra vocês, esse dia eles tinham ido de a pé e eles não moravam perto da igreja onde o pai dela era pastor, ali ficava uns 4, 5 quilômetros, mais ou menos 6 quilômetros. E eu daí, né, comecei a me questionar, falei assim, ué, mas que estranho, né, o pai ela falar isso, porque será que o pai dela não comentou com ela que ele não tinha deixado? Claro que ele ia ter falado alguma coisa, né? Falado, eu não deixei, né? Mas vocês dois aí, né? Muito no termo evangélico, né? Os crentes costumam usar, fala vigia, né? Vocês dois vigia aí no que vocês vão conversar, no que vocês vão fazer aí para não escandalizar a igreja, né? Ele devia ter falado alguma coisa pra ela. Ele veio pedir você em namoro, pedir você em namoro pra mim, mas eu não deixei. Ele ia ter falado alguma coisa pra ela. E tanto daí, né, eu falei, né, fiquei triste, falei pra ela tudo, né, mostrei as fotos do que eu tinha comprado pra pedir ela em namoro, tudo. Ela, falei, não, e era melhor a gente dar um tempo, né, e ali, né, acabei, até perguntei depois até pra melhor amiga dela que morava com ela, né, mas as duas acho que estavam meio de complô, né, deduzi que ela, né, que ela tinha falado pro pai dela não deixar a gente namorar. E assim, perguntei pra a amiga dela também falou que o pai dela não tinha falado nada quando ela estava indo embora, porque as duas com certeza estavam juntas ali no plano, né? E assim, né, assim, como eu posso dizer pra vocês, daí, né, fiquei triste, né, bastante, pensei, vou ficar ali e, né, e se não dá certo a gente ficar junto, eu vou ter, porque eu já tava bem forte o sentimento que eu sentia por ela, né, então pensei comigo assim, vai ficar ruim ali, né, eu ficar ali com ela e a gente não ter nada, faz que eu fique sabendo que ela tá namorando com outro rapaz, que outro rapaz vem ali e começa a paquerar ela ali, eu vou ficar com ciúme, né? Porque eu, como eu falei pra vocês, eu já gostava bastante dela mesmo, né? Eu gostava a ponto de sofrer mesmo assim, de tá com o semblante assim abatido até do que aconteceu, né? A minha família toda percebeu que eu não tava bem, né? E assim, fui até viajar, né? Eu trabalhava numa empresa, né? E assim começou meu desempenho, começou a cair bastante. De 2 anos que eu tava trabalhando nessa empresa, né? Eu ficava conversando, eu trabalhava na portaria de um terminal aqui, que tem próximo à minha casa, um terminal de ônibus. E, né? Comecei, né? E eu lembro que a gente ficava às vezes até de madrugada conversando e eu ia trabalhar cansado, né? Não vigiei, fui imaturo, né? E acabei, né? Algumas vezes os fiscal pegou eu, porque nós ficava dentro da guarita. E umas vezes que os fiscal foi fiscalizar, pegaram eu dormindo, né? Mas devido a eu não dormir, porque ficava conversando com ela. E também já tava bem desgastado, né? Apesar eu tava 2 anos trabalhando ali, e devido a essa situação que me aconteceu, eu acabei ficando bem abatido, né? Me afetou até na área do meu emprego ali, do meu trabalho. E devido a isso aí, acabei perdendo meu serviço, né?
E foi bastante difícil, né? Perdi o serviço, não deu certo nós se relacionar. Eu viajei, né, para ver se conseguia esquecer essa situação. E fui pro norte do Paraná, e aqui, né, do estado onde eu moro. E fiquei na casa dos meus parentes, fiquei uma semana, né, mas mesmo assim tentei evitar de manter contato, mas acabei mandando mensagem para ela, né? E assim, mandei mensagem, ela me respondeu, mas respondia, eu já vi que não era a mesma coisa, né? Porque quando ela tava disponível, né? Ela tava demonstrando interesse, eu mandava mensagem, era na hora, ela via já, tipo, né? No momento que eu mandava, ela já visualizava e já respondia. E comecei a mandar, ver que ela estava online e a mensagem ela não visualizava. Depois de 4 minutos, 5 minutos ela me respondia, né? Daí até que certa vez mandei um bom dia para ela e daí mandei um bom dia e passou um tempo, né? Isso ela não estava online, passou bastante tempo. Fui ver de tarde, estava visualizada, ela não me respondeu. Foi digamos assim, a gota d'água, né? E daí excluí ela do meu WhatsApp, excluí ela dos meus contatos. Não minto para vocês, ainda fiquei com ela nos meus contatos. Mas postava status ali tudo, né? E quando a gente tá apaixonado, né? Nessa época digital agora é aquela coisa, né? Você posta o status já na intenção de que aquela pessoa olhe, né? A primeira visualização seja daquela pessoa. E ela realmente, né, via meus status, tudo, né, e sim, né, mas a gente já não conversava mais, eu já não puxava mais assunto com ela. Chegou ao ponto que eu decidi excluir o contato dela de vez aí. Excluí o contato dela de vez, né, isso foi em junho do ano passado. E até agora nós não se conversamos mais. E assim, foi uma história que marcou bastante pra mim, porque eu digo para vocês que foi uma ilusão que foi alimentada, né? Como vocês viram aí no relato, no começo do relato, né? Ou mais a metade, que eu falei que ela alimentou bastante as minhas esperanças, até mesmo falou que a irmã tinha entregado a revelação que a gente ia ficar junto, um monte de coisa. E alimentou minhas esperanças no último, né? Me chamava de amor, um monte de coisa. E eu admito para vocês que eu tava num momento de carência, né? Tava num momento assim que eu nunca fui aquele rapaz de dar muito certo assim com mulher também. Tive meus envolvimentos, já fiquei com várias mulheres assim, né? Não de relação sexual, mas no colégio, igual muitas vezes você encontra uma moça, o papo bate, você acaba se beijando, né? Não de envolvimento sexual. E de envolvimento sexual, dormi, né? Mulheres que eu dormi, transei, foram não muitas. E assim, com ela também não tive envolvimento assim, né, como eu falei pra vocês, quando aquela coisa do corte lá, né, mas a minha esperança foi alimentada, né, porque eu achava, via nela uma moça diferente, né, uma coisa que eu não comentei, que também, né, como vem da simplicidade, nos cultos de doutrina, que a Igreja Deus e Amor tem os cultos de doutrina, os cultos de oração, ela estava em todos, então isso fez eu criar na minha mente a ideia de uma mulher exceção, e eu achava que ela era essa exceção, e eu acabei, né, alimentando as esperanças no último, digamos assim, e quando eu caí na real, né, foi difícil, né, sofri bastante, fiquei bastante triste, né, e foi difícil para mim esquecer, né, hoje já tô melhor, já consegui digerir melhor toda a história, e custou um preço também, né, custou um preço porque acabei saindo da igreja ali, fui para outra igreja, também não consegui firmar, outra Deus e Amor, no caso, num bairro não muito longe dali, que é a igreja dela. Inclusive a pastora dessa igreja que eu estava, né, que eu comecei a congregar ali, né, quando saí da igreja do pai dela ali, era tia desse rapaz que ela fez aquele comentário na foto. E ela falou, né,
várias coisas dela pra mim, né? Ela conhecia bem a menina, falou que a menina era a mãe do rapaz, tinha ficado de cara do comentário que ela tinha postado, porque a mãe dela também congregava ali na igreja junto com eles. Ficou de boca aberta, né? Falou como que pode, né? A filha de um pastor ficar comentando essas coisas no Facebook o nome do rapaz era, vou revelar que era Alisson. Como que ela pode ficar fazendo esses comentários no Facebook do Alisson, sabendo que ele tem namorada, né? A minha pastora chamou ela até de mau caráter, né? Se chamou assim, com certeza conhecia bastante ela já, né? E só sei dizer que foi uma história bastante difícil de digerir, né? E complicada, né? Mas é esse o relato hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Deem os seus comentários e até mais, pessoal. Estarei trazendo vários outros relatos também aqui de situações vivenciadas por mim, né? Esse relato foi uma coisa bastante influente na minha vida, né? Então resolvi compartilhar com vocês. Então, dando continuidade ao relato que eu estava agora há pouco relatando, eu decidi então, né, comprar uma harpa cristã de presente para ela. E comprei, né, uma harpa para dar de presente para ela, né? Quando a gente tava mais próximos, digamos assim, conversando, eu presenteei ela com essa harpa cristã que eu tinha comprado. E daí então ficamos mais próximos, né? Ela dizia para mim que tinha sido bastante machucada nos envolvimentos anteriores que ela tinha tido. E assim, né, que no começo ela tava meio que relutando pra dar uma oportunidade pra mim, né, pra gente. E num certo momento ela falou que ia se abrir pra gente se conhecer e quem sabe começar um namoro. E tá, né, começamos a conversar e ela começou a demonstrar mais interesse, né, digamos assim. Já me chamava de amor e outras coisas, né, românticas assim. E eu comecei a despertar um sentimento, né, maior, porque até então, digamos assim, foi uma ilusão como qualquer outra que eu tinha tido na minha vida, né? Já tinha tido várias ilusões, mas não chegou a ser uma paixão, assim. E com ela, né, tinha sido essa ilusão, e diferente das demais que eu tive, essa foi alimentada, né? Ela alimentou todas as minhas esperanças. Só que assim, né, eu todo iludido, né, com ela. E a gente não tinha aquele namoro. Ela propôs pra mim, né, que o Vitor até relata no vídeo dele, né, num dos vídeos dele, o namoro corte, né, digamos assim. Aquele namoro que é mais uma conversa, não tem beijo, não tem pegação. No momento, como eu tava sério na igreja, né, até concordei, né, falei, não, vamos ficar nesse namoro, né, na base, né, da oração, de tudo. Aquela dogmática, digamos assim. E tá, né, começamos a se relacionar desse jeito, né, que eu não digo que é um relacionamento. E nisso ela alimentava todas as minhas esperanças, né, falava que tinha recebido uma revelação que Deus tinha revelado para uma amiga próxima dela que prega na igreja, né? E eu conheço também, falando que tinha revelado que a gente ia ficar junto, que Deus tinha dado uma visão para ela que a gente ia ficar junto, que com 18 anos ela ia estar grávida e que a gente ia construir uma família, né? E assim, aquilo ali acendeu
bastante a minha esperança, né, que a gente ia mesmo ficar junto. E eu lembro assim que eu tinha comprado, eu tinha um celular, né, e meu celular já antigo, né, era um smartphone bom, mas era antigo. E eu comprei outro, né, um K10, tinha comprado um K10 novo já. Tem o primeiro K10, eu comprei a segunda versão que saiu e eu tinha comentado com ela que tinha comprado um celular novo e falei pra ela, né, como que tava o celular dela, se a casa ela queria ficar com o celular antigo que eu tava, que ainda tava bom, né, que ainda tava bom, não tava travando. E ela falou que não gostava de ficar com as coisas dos outros e daí no momento ela negou, né? Falou que não queria. Passado no outro dia que a gente estava conversando por WhatsApp, ela falou pra mim que o tio dela estava com uma filha doente e que ela queria que, né, o tio dela tinha perguntado pra ela se ela não conhecia alguém que podia emprestar o celular pra ela emprestar pra ele, né? E ela falou, disse que lembrou de mim na hora que eu tinha oferecido o celular pra ela. Achei a conversa estranha, né? Porque bem no momento que eu tinha emprestado, como é que eu posso dizer assim, ofertado emprestar o outro celular que eu tinha pra ela. Mas, né, eu tava, né, cego, gostava, tava apaixonado por ela. No momento eu pensei em emprestar, né, falei, não, eu vou aí levar pra você. E só que assim, comentei com a minha irmã antes, né, e a minha irmã falou pra mim que não era pra mim emprestar, que se certamente eu emprestasse, ela não iria devolver mais o celular pra mim. E assim, aqui em casa, né, a minha mãe, né, agora tá usando smartphone também, mas um tempo atrás ela usava aquele celular que só ligava e mandava mensagem. E como ela ela começou a usar o smartphone, ela deixou esse celular de lado. E aqui em casa ele ficou, né, guardado ali. E eu pensei, né, como essa moça tinha falado pra mim que é só pra se comunicar, né? Falei pra ela, né? Pensei comigo, né? Na verdade, falei, não, vou arrumar esse celular pra ela. Que, né? Se é só pra mandar mensagem ou ligar, isso aí serve. E pra fazer um teste também, né? Ver se ela não tava só interessada mesmo, né? E levei o celular pra ela lá. Ela aceitou numa boa. Passado um tempo, eu peguei, né? Eu peguei esse celular de novo e verifiquei as ligações, né? Que geralmente quando a pessoa liga fica registrado e não tinha nenhum número diferente, né? É só os mesmos números que tava desde que eu entreguei o celular, era o mesmo número que tava quando eu peguei também. E assim, pessoal, meio que ela queria me usar como muleta emocional. Eu, né, ficava falando que queria que eu comprasse as coisas, né? Assim, tô com vontade de comer isso, tô com vontade de comer aquilo. E, né, na verdade, muita mulher se aproveita, né, quando a gente aí que já conhece os grupos, já tem certo conhecimento, a gente sabe quando a mulher vê que a gente tá apaixonado e tá comendo na mão dela, né, digamos assim, elas se aproveita mesmo, né, faz do homem gato e sapato. Eu não teve esse caso dela fazer eu de gato e sapato, porque, assim, eu tava cego, né? Tava apaixonado, tudo, mas ela, tipo assim, era muito dificultoso eu ter acesso a ela, né? Ela botava meio que uma barreira, né? Ela falava que queria as coisas, mas além de eu comprar, eu ainda tinha que dar uns pulos de conseguir entregar pra ela. Até mesmo
a harpa que eu tinha comprado para ela, né? Foi uma situação assim que no momento que não só tava eu e ela, eu entreguei, né? Porque ela falava que eu também, né? Não queria me expor muito, e ela também não, né? Pra não dar comentários, outros não ficar falando. Então era meio difícil eu ter acesso a ela, né? Então eu, como eu posso dizer pra vocês, assim, questão do celular, até eu fui levar pra ela na casa dela, né? Esse celularzinho que tinha aqui, né? Mas em as outras áreas eu perguntava pra ela como é que eu podia fazer, né? Pra entregar, porque eu também procurei dar outros presentes pra ela, né? E ela falava, eu não sei, né? Tal momento eu vou deixar a janela aberta, você joga dentro do carro. Do carro do pai dela, né? Que ela ia com o pai dela. Joga dentro do carro do meu pai lá, alguma coisa assim, tá? Então, dificultava muito eu ter acesso pra dar direto pra ela, né? As coisas. E o pai dela, né? Dizia que o pai dela era bravo, tudo. E meio que começou a me encucar, sabe? De a gente, o namoro da gente ficar só nisso aí, não se assumir pro pessoal da igreja, né? Que a gente tava junto. Porque segundo ela, a gente já tava mais íntimo, né? Já, né? Eu já tava cobrando ela um namoro já, né? Porque ela chamava de amor, falava, né? Várias coisas, dizia que gostava de mim e tudo. E daí cheguei na direita, uma pessoa que sabia era a dirigente da mocidade, né? E a dirigente da mocidade também começou a pressionar ela pra gente engatar um relacionamento. E ela dizia que ia orar mais e tá, ia orar mais. Aquele discurso que o Vitor sempre relata também nos vídeos dele ali, né? Que o pessoal da igreja é de um jeito e do mundo é de outra forma, né? E nisso me bateu a curiosidade, né? Eu tinha aberto um Facebook e me bateu uma curiosidade, porque eu não tinha rede social, né? Só WhatsApp. E como eu tinha aberto o Facebook há pouco tempo, me bateu uma curiosidade me bateu a curiosidade de eu stalkear, né? Como falo hoje em dia, né? Vasculhar a rede social da pessoa. E assim, né? É aquela coisa, né? No começo, no perfil dela, não vi muita coisa assim como é que eu posso dizer pra vocês, assim, que chamasse a minha atenção, mas eu cliquei no Facebook de um rapaz, assim, de aparência, né? E filho de um irmão. Esse rapaz que eu cliquei tava logo nos primeiros amigos dela, tava ele ali. Achei ele um rapaz, né, de aparência. Falei, não, pode ser um rapaz que chame a atenção dela. No começo eu, né, não vi nada. Mas quando eu cliquei na foto de perfil dele, tinha uma MEI dela e tinha um comentário, o único comentário da foto. Tinha embaixo no perfil, da foto de perfil dele, um único comentário que era dela. Um detalhe que esse rapaz é noivo, já namorava uma moça fazia 2 anos e ele era noivo. E no comentário estava escrito mais ou menos assim, né? Que beleza humana esse rapaz, que beleza humana, né? Espera aí, tô puxando aqui na memória. Era mais ou menos assim, que beleza humana que estou vendo aqui, que moreno lindo, maravilhoso. Aí eu já começou a cair a ficha que esse namoro, corte, essas coisas tudo, era só de fachada, né? Que possivelmente que ela saísse com outros rapazes do mundo era de outra forma. Como o Vitor fala no canal dele, né? Dois pesos e duas medidas. Pra mim que tava ali na igreja era de uma forma. Creio que pros rapazes do mundo, que com certeza ela tinha contato, era de outra forma. E assim, e eu tirei print daquilo ali, né? E mostrei, né? Pra dirigente da mocidade, né? Que a gente conversava, a dirigente da mocidade meio que servia como um cupido pra nós dois ali. E eu acabei
Uma certa conversa que eu tive com a dirigente da minha mocidade, com a dirigente da mocidade, né, ela falava, a Gislaine ainda é muito imatura, né, ela fica em cima do muro. Daí eu falei, eu joguei a real na dirigente da mocidade, falei, engraçado, né, dirigente, que comigo ela é dessa forma, mas olha com esse rapaz aqui, que é um rapaz mundano e tem até namorada. Daí, assim, mandei pra ela o print e ela falou, nossa, eu conheço ele. Daí é filho do irmão aqui, né, que congregava. Ele era filho de um irmão que congregava com a gente. Daí ela falou, é filho de fulano de tal ali que congrega conosco ali. Daí, né, como sempre, né, mulher nunca tem culpa. Ela procurou passar a mão na cabeça dela, da Gislaine, né? Falou, irmão, você sabe como ela é, às vezes ela tá só brincando com ele, né? Você sabe que ela é brincalhona. E tá, né? Ficou assim, e eu acabei cobrando ela também, né? Falei, né? Engraçado, né? Que comigo você quer propor tal namoro, e olha o comentário que você faz pro rapaz, né? E nisso ela, né? Por um tempo ela ficou offline, ali ela viu a mensagem e ficou offline. Depois ela postou no status, né, chorando, que eu sabia, por isso que eu não me abria, eu procurava, não dizia não, que eu não queria me relacionar com ninguém para evitar esse tipo de coisa, né? Que ela postou umas carinhas chorando, né, que ela tava triste. E tá, né? Disso aí, se fosse uma coisa de muito tempo atrás, até podia relevar, né? Mas fazia um mês atrás que ela tinha postado, né? Eu entrei na igreja, tava ali base de um mês, e no outro mês passado, né? Ela tinha comentado no Facebook desse rapaz, né? E também pesou dele ser noivo já, né? Um rapaz não, que tinha namorada, né? E ela comentando esse tipo de coisa. Depois, né, perguntei pra ela, né, por que ela comentou aquilo, se ela não pensou que, né, todo mundo conhece, sabe, a rigidez da igreja Deus é Amor, se ela não ficou com medo dos irmãos criticar ela e, né, o pai dela ficar sabendo. Daí ela me explicou que, deu a explicação dela, falou que o rapaz era um amigo dela e que a namorada dele tinha comentado no Facebook de um rapaz e ele tinha ficado com ciúme e ele tinha pedido para ela fazer aquele comentário para a namorada dele ficar com ciúme e vir cobrar ele para ele ter motivo de jogar as coisas na cara dela, né, da namorada dele. E eu falei que aquilo não era papel de uma moça da igreja, né, e acabamos discutindo, mas se acertamos ainda, né. Eu tava na época do manginismo ainda, né? E assim, e nisso foi várias histórias que eu fiquei sabendo, né? Fiquei sabendo que ela namorou um rapaz e tava, isso com 14 anos, ela não tava na igreja ainda. Um detalhe que ela falava pra mim que ela era virgem, né? E depois com o tempo, né? Ela não me revelou, né? Mas eu, pela experiência de vida, pelo que eu ouvi dela, né? Eu tinha certeza que ela não era mais virgem. E assim, falei, né? Daí fiquei sabendo que um tempo, quando ela tava no mundo, ela se relacionou com um rapaz, né? Ficou, digamos assim, entre aspas, noiva, né? Que ela queria ir morar com esse rapaz com 14 anos. Né, e também, né, fiquei sabendo de um outro caso, né, que igual diz o namoro corte, entre aspas, dela era só para comigo, né, porque com outro rapaz que tava indo na igreja, né, fiquei sabendo nisso num café que eu fui tomar na casa de uma irmã, né, fiquei sabendo que tinha um rapaz que que antes de mim, né, que só tinha eu de rapaz na igreja ali, antes de mim tinha entrado outro rapaz e também se envolveu com ela, né, e disse que com esse rapaz foi completamente diferente a situação, que ele levava ela embora
E assim, disse que levava ela embora, tudo, né? E o pai dela nem ligava, né? Eu vou pontuar uma situação aqui com o pai dela também, né? Uma situação que eu passei com o pai dela. E assim, disse que o pai dela não ligava, né? E levava ela embora. Ele me contou, né? Que ele era meu amigo também, eu conhecia ele. Ele falou que eles até se beijavam, tudo, né? Então eu falei, engraçado, né? Que comigo, ainda joguei, cobrei ela disso aí. Falei, engraçado que comigo, porque eu não falei aqui, mas várias vezes eu convido ela pra sair e ela dá desculpa, né? Sabemos as desculpas que as mulheres usam, né? Ai, né? Ai, a minha. Porque ela morava junto com uma amiga dela e o pai dela, né? Que o pai dela era divorciado. E na igreja Deus e Amor não podia. Não pode casar de novo, né? Então ele vivia sozinho, né? Com as filhas, né? Que era como a enteada dele, essa outra moça, né? E assim. Ela falava, eu vou ver com a fulana de tal aqui, né? Que é a menina que morava com ela. Se ela for, eu vou. Daí, ela não quer ir, não sei o que. Mas era desculpa, né? Porque eu sei, se ela convidasse realmente a menina ia, porque essa amiga dela me conhecia também, a gente tinha certa amizade. Então, né? Porque ela queria me evitar mesmo. E comecei a me questionar, né? Como é que com esse outro rapaz, inclusive esse rapaz que ela saía, né, que eles iam embora juntos, tudo, que congregou um tempo ali, ele já tinha até uma filha de 4 anos e disse que ela era grudado com essa menina, né, ficava com a menina no colo e carregava a menina para cima e para baixo. E o rapaz, quando ele conversou comigo, ele falou que levava ela embora, que eles inclusive já tinham se beijado algumas vezes, tudo, né? Então pensei comigo assim, que como é que comigo ela quer impor esse relacionamento e com outro rapaz de outra forma, né? E comecei, cobrei, joguei isso na cara dela. Daí ela ela falou pra mim assim, né? E por isso que eu não quis prolongar mais as conversas, nem se a gente tava brigado. E ela falou, né? Por isso que eu não quis mais me envolver com você, porque você fica jogando meu passado na minha cara, não sei o que, não sei o que. E nisso fugiu o passado, né? Coisa que eu creio que seja importante a gente saber, né? Nós das comunidades aí, né? Sabemos que vale a pena você, né, procurar saber o passado da mulher, saber os relacionamentos, se ela teve relacionamentos, quanto tempo durou, coisas relacionadas, né? Assim, para no futuro você não ter surpresas, né, desagradáveis e ficar sabendo coisas desagradáveis também da pessoa que você tem do seu lado. E nisso, né, agora aqui pontuando os assuntos com o pai dela, né? E assim, antes de acontecer isso aí, de eu saber desse rapaz, né, eu tinha falado pra ela que eu ia pedir ela em namoro, né? Falei pra ela que eu ia pedir ela em namoro. E ela falou ok, né? Falou inclusive que se o pai dela estipulasse uma data, né? Porque a igreja muitas vezes eles fazem, estipulam uma data pra pessoa namorar, noivar, casar. Ela falou que tava de acordo, né? E nisso, né, como eu falei pra vocês que eu tinha 2 celulares, vendi um dos meus celulares que eu tinha pra comprar aliança de namoro pra ela, né? Vendi pra um rapaz que trabalhava comigo por um valor bem, bem baixo, né? E assim, né, pelo valor das alianças que a gente, como era aliança de começo de relacionamento, não compramos muito caro, né? Não comprei também aquelas alianças de R$ 10, não. Comprei um valor a mais, né? Acho que na época era R$ 80, alguma coisa assim. Comprei aliança pra ela, pra pedir ela em namoro, comprei algumas coisas, alguns presentes ali pra dar junto com a aliança. E assim, né, daí tá, né? Eu lembro que isso aconteceu bem na época daquela greve dos caminhoneiros, né? Relatei aqui também que o pai dela tinha um carro. E esse dia que foi a greve dos caminhoneiros, ele não. Foram vários dias, né? Mas teve um dia que ele não foi com o carro dele. E foi bem o dia que eu pedi ela em namoro. E assim, como pontuei aqui também, ela falou que se o pai dela estipulasse uma data pra gente noivar, casar, ela tava de comum acordo. E eu lembro que eu
fui e eu comprei aliança, tudo, né? E eu fui pedir pro pai dela, né? O pai dela era pastor, a gente ia orar junto muitas vezes no monte, né? Que a gente, o pessoal pentecostal, até mesmo das demais igrejas, assembleia, tem um monte, né? Que é uma chácara, um lugar onde o pessoal vai fazer as orações. E eu e o pai dela ia bastante, né? Junto. E daí a gente criou certa amizade. E eu fui pedir pro pai dela, né? E o pai dela falou, não, falei, né, o pai dela, chamar ele aqui de Antônio. Falei, seu Antônio, eu vim aqui, né, faz tempo que eu converso com a Gislaine e tudo, e eu queria pedir a mão dela em namoro pro senhor, né, ele falou, não vou deixar. Daí eu falei, mas por quê, né? Não precisa nem eu falar por quê. Ele falou, não vou deixar, mas eu vou te explicar o porquê. Falou, não, ela é muito imatura ainda, às vezes eu deixo porque ele tinha uma filha mais velha também, né? Ele tinha 6 filhos, 3 era de uma mulher que ele viveu junto e 3 da mulher que ele foi casado realmente. E ele falou assim que não ia deixar porque a filha mais velha, que era irmã verdadeira mesmo da Gislaine, tinha uma filha e às vezes ele deixava a menina mais velha dele deixava a filha dela com ela e ela não tinha paciência para cuidar. Ele chegava do trabalho e ela não tinha limpado a casa ainda. Então ela não estava pronta para um relacionamento e ele só ia deixar ela namorar quando ela estivesse pronta, né, para namorar para casar, né? Até na hora eu concordei, falei, se ele é um rapaz, ele é o pai dela, né, e conhece ela há muito mais tempo, né, ele tá certo, né, ele já tá falando pro bem de nós dois. Só que assim, eu reparei, daí cheguei em casa, fiquei bem triste, né, bem abatido. Cheguei em casa e ela mandou mensagem pra mim e falou, e aí, o que o meu pai falou? Eu estranhei porque assim, como eu falei pra vocês, esse dia eles tinham ido de a pé e eles não moravam perto da igreja onde o pai dela era pastor, ali ficavam uns 4, 5 quilômetros, mais ou menos 6 quilômetros. E eu daí, né, comecei a me questionar, falei assim, ué, mas que estranho, né, o pai ela falar isso, porque será que o pai dela não comentou com ela que ele não tinha deixado? Claro que ele ia ter falado alguma coisa, né? Falado, eu não deixei, né? Mas vocês dois aí, né? Muito no termo evangélico, né? Os crentes costumam usar, fala vigia, né? Vocês dois vigia aí no que vocês vão conversar, no que vocês vão fazer aí para não escandalizar a igreja, né? Ele devia ter falado alguma coisa pra ela. Ele veio pedir você em namoro, pedir você em namoro pra mim, mas eu não deixei. Ele ia ter falado alguma coisa pra ela. E tanto daí, né, eu falei, né, fiquei triste, falei pra ela tudo, né, mostrei as fotos do que eu tinha comprado pra pedir ela em namoro, tudo. Falei, não, era melhor a gente dar um tempo, né, e ali, né, acabei, até perguntei depois até pra melhor amiga dela que morava com ela, né, mas as duas acho que estavam meio de complô, né, deduzi que ela, né, que ela tinha falado pro pai dela não deixar a gente namorar. E assim perguntei pra amiga dela, a amiga dela também falou que o pai dela não tinha falado nada quando ela estava indo embora, porque as duas com certeza estavam juntas ali no plano, né? E assim, né, assim, como eu posso dizer pra vocês, daí, né, fiquei triste, né, bastante, pensei, vou ficar ali e, né, e se não dá certo a gente ficar junto, eu vou ter, porque eu já tava bem forte o sentimento que eu sentia por ela, né, então pensei comigo assim, vai ficar ruim ali, né, eu ficar ali com ela e a gente não ter nada, faz que eu fique sabendo que ela tá namorando com outro rapaz, que outro rapaz vem ali e começa a paquerar ela ali, eu vou ficar com ciúme, né, porque como eu falei pra vocês, eu já gostava bastante dela mesmo, né, eu gostava a ponto de sofrer mesmo assim, de
tá com o semblante assim abatido até do que aconteceu, né? A minha família toda percebeu que eu não tava bem, né? E assim, fui até viajar, né? Eu trabalhava numa empresa, né? E assim começou meu desempenho, começou a cair bastante. De 2 anos que eu tava trabalhando nessa empresa, eu ficava conversando, eu trabalhava na portaria de um terminal aqui, que tem próximo à minha casa, um terminal de ônibus. E comecei, né? E eu lembro que a gente ficava às vezes até de madrugada conversando e eu ia trabalhar cansado, né? Não vigiei, fui imaturo, né? E acabei, né? Algumas vezes os fiscal pegou eu, porque nós ficava dentro da guarita. E umas vezes que os fiscal foi fiscalizar, pegaram eu dormindo, né? Mas devido a eu não dormir, porque ficava conversando com ela. E também já tava bem desgastado, né? Apesar eu tava 2 anos trabalhando ali, e devido a essa situação que me aconteceu, eu acabei ficando bem abatido, né? Me afetou até na área do meu emprego ali, do meu trabalho. E devido a isso aí, acabei perdendo meu serviço, né? E foi bastante difícil, né? Perdi o serviço, não deu certo nós se relacionar. Eu viajei, né? Eu viajei, né? Pra ver se conseguia esquecer essa situação. E fui pro norte do Paraná, e aqui, né, do estado onde eu moro. E fiquei na casa dos meus parentes, fiquei uma semana, né, mas mesmo assim tentei evitar de manter contato, mas acabei mandando mensagem para ela, né, e assim, mandei mensagem, ela me respondeu, mas respondia, eu já vi que não era a mesma coisa, né, porque quando ela tava disponível, né? Ela tava demonstrando interesse. Eu mandava mensagem, era na hora, ela via já, tipo, no momento que eu mandava, ela já visualizava e já respondia. E comecei a mandar, ver que ela tava online e a mensagem ela não visualizava. Depois de 4 minutos, 5 minutos ela me respondia, né? Daí até que certa vez mandei um bom dia para ela e daí mandei um bom dia e passou um tempo, né? Isso ela não estava online, passou bastante tempo. Fui ver de tarde, estava visualizada, ela não me respondeu. Foi digamos assim, a gota d'água, né? E daí excluí ela do meu WhatsApp, excluí ela dos meus contatos. Não minto para vocês, ainda fiquei com ela nos meus contatos. Mas postava status ali tudo, né? E quando a gente tá apaixonado, né? Nessa época digital agora é aquela coisa, né? Você posta o status já na intenção de que aquela pessoa olhe, né? A primeira visualização seja daquela pessoa. E ela realmente, né? Via meus status, tudo, né? E sim, né? Mas a gente já não conversava mais, eu já não puxava mais assunto com ela. Chegou ao ponto que eu decidi excluir o contato dela de vez aí. Excluí o contato dela de vez, né? Isso foi em junho do ano passado. E até agora nós não se conversamos mais. E assim, foi uma história que marcou bastante pra mim, porque eu digo pra vocês que foi uma ilusão que foi alimentada, né? Como vocês viram aí no relato, no começo do relato, né? Ou mais a metade, que eu falei que ela alimentou bastante as minhas esperanças, até mesmo falou que a irmã tinha entregado a revelação que a gente ia ficar junto, um monte de coisa, e alimentou minhas esperanças no último, né? Me chamava de amor, um monte de coisa. E eu admito pra vocês que eu tava num momento de carência, né? Tava num momento assim que eu nunca fui aquele rapaz de dar muito certo assim com mulher também. Tive meus envolvimentos, já fiquei com várias mulheres assim, né? Não de relação sexual, mas no colégio, igual muitas vezes você encontra uma moça, o papo bate, você acaba se beijando, né? Não de envolvimento sexual. E de envolvimento sexual, dormi, né? Mulheres que eu dormi, transei, foram não muitas. E assim, com ela também não tive envolvimento assim
né? Como eu falei pra vocês, ficou naquela coisa do corte lá, né? Mas a minha esperança foi alimentada, né? Porque eu achava, via nela uma moça diferente, né? É uma coisa que eu não comentei que também, né? Como vem da simplicidade, nos cultos de doutrina, que a Igreja Deus e Amor tem os cultos de doutrina, os cultos de oração, ela tava em todos. Então isso fez eu criar na minha mente a ideia de uma mulher exceção. E eu achava que ela era essa exceção. E eu acabei, né, alimentando as esperanças no último, digamos assim. E quando eu caí na real, né, foi difícil, né? Sofri bastante, fiquei bastante triste, né? E foi difícil para mim esquecer, né? Hoje já tô melhor, já consegui digerir melhor toda a história. E custou um preço também, né? Custou um preço porque acabei saindo da, da igreja ali, fui para outra igreja, também não consegui firmar, outra Deus e Amor, no caso, num bairro não muito longe dali, que é a igreja dela. Inclusive a pastora dessa igreja que eu estava, né, que eu comecei a congregar ali, né, quando saí da igreja do pai dela ali, era tia desse rapaz que ela fez aquele comentário na foto. E ela falou, né, várias coisas dela pra mim, né? Ela conhecia bem a menina. Falou que a menina era... a mãe do rapaz tinha ficado de cara do comentário que ela tinha postado, porque a mãe dela também congregava ali na igreja junto com eles. Ficou de boca aberta, né? Falou como que pode, né? A filha de um pastor ficar comentando essas coisas no Facebook o nome do rapaz era, vou revelar que era Alisson. Como que ela pode ficar fazendo esses comentários no Facebook do Alisson, sabendo que ele tem namorada, né? A minha pastora chamou ela até de mau caráter, né? Se chamou assim, com certeza conhecia bastante ela já, né? E só sei dizer que foi uma história bastante difícil de digerir, né? E complicada, né? Mas é esse o relato hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Deem os seus comentários e até mais, pessoal. Estarei trazendo vários outros relatos também aqui de situações vivenciadas por mim, né? Esse relato foi uma coisa bastante influente na minha vida, né? Então resolvi compartilhar com vocês.